E se lhe disser que dos bilhões de orações que sobem ao Santo todos os dias, sussurros durante a noite, súplicas desesperadas, louvores alegres, apenas uma oração, escapa a qualquer recusa de Deus? Sim, ouviu bem. Uma oração que Deus nunca rejeita. Não importa quem você é, o que você passou, ou mesmo se a sua fé tremula como uma chama ao vento. Um estudo perturbador mostrou que 87% dos crentes, os que vão à igreja, os que leem a Bíblia, os que rezam durante décadas, nunca ouviram falar desta oração única. 87%. Isso choca-te? Eu também. Então, você que está a ler isto, você que talvez tenha mais de 45 anos, que já viu a vida passar com os seus altos e baixos, pergunte-se, já fez esta oração que Deus sempre ouve, sem exceção? Antes de prosseguirmos, convido a fazer um gesto simples, mas poderoso. Subscreva, deixe um like e partilhe nos comentários o que a oração significa para si hoje. Por que agora? Porque vamos mergulhar juntos numa verdade pouco conhecida. Uma verdade que pode mudar a sua relação com Deus e não quero que a perca. Numa altura em que procuramos respostas para as nossas famílias, para a nossa saúde frágil, para os nossos sonhos que se desvanecem com o tempo, recorremos frequentemente à oração como uma boia na tempestade. Mas quantas vezes sentiu que as suas palavras paravam no teto? Quantas vezes esperou por um sinal, uma resposta, um milagre e nada aconteceu? No entanto, esta oração existe. Não está fechada num grimório antigo, nem reservada a sacerdotes ou santos. Está aí, ao nosso alcance, mas quase ninguém o sabe. Passados 45 anos, a vida ensinou-nos coisas. Não foi? Carregávamos responsabilidades. Os filhos que criamos, os pais que apoiamos, as batalhas travamos em silêncio. Rezamos pela força, pela paz, por um pouco de luz nos dias sombrios. Mas muitas vezes temos a impressão de que Deus permanece em silêncio. E se este silêncio não fosse uma recusa, mas um convite? Um convite para descobrir a única oração que Ele não pode ignorar. Aquela que atravessa os céus como uma flecha e toca sempre o seu coração? Imagine por um momento, você, com os seus anos de experiência, a sua cicatriz, as suas esperanças um pouco gastas, mas ainda vivas, tem nas suas mãos uma chave espiritual que até os maiores teólogos por vezes perderam. Esta oração não é uma fórmula complicada, nem um ritual longo e exaustivo. É simples, direto e tão poderoso que pode transformar o seu amanhã. Mas eis o problema, quase ninguém a conhece. Para quê? Porque nos habituamos a rezar de uma determinada maneira, a repetir palavras que nos foram ensinadas, sem nunca aprofundarmos. Por isso, fiquem comigo até ao fim, porque vou revelar-vos esta oração esquecida, não um segredo esotérico, não um encantamento místico, mas uma verdade tão óbvia que vos fará dizer: como pude ter perdido isto? Imagine orar com a certeza de que Deus o ouve, que Ele o vê, que Ele age. Vale a pena, certo? Se acha que esta descoberta pode iluminar o seu caminho, inscreva-se já e diga-me nos comentários. Já sentiu como se as suas orações perdessem no vazio? Porque vamos mudar isto juntos. Aguente firme. A revelação está a chegar e vai virar tudo de pernas para o ar. Por que orar? Para muitos de nós, depois dos 45 anos, a oração torna-se mais do que um hábito, é um refúgio. Vimos a vida em toda a sua beleza e brutalidade. Os filhos que saem do ninho, os amigos que perdemos, os sonhos que guardamos na gaveta. Rezamos porque sabemos que algumas coisas estão fora do nosso controle. Rezamos para pedir, para agradecer, para compreender. A oração é este impulso do coração que nos liga a algo maior. Um sopro de oxigênio quando o peso dos anos ameaça sufocar-nos. Os crentes sabem-no. Têm o poder de mover montanhas. Mas então, por que tantas orações parecem passar despercebidas? Por que, depois de noites de súplica, de manhãs de esperança, o silêncio de Deus nos deixa, por vezes, sós com as nossas perguntas? A resposta é simples, mas perturbadora. Muitas vezes cometemos erros que bloqueiam as nossas orações. O primeiro, rezar sem realmente acreditar. Quantas vezes memoramos palavras fora da rotina,
sem esperar resposta. Dizemos seja feita a vossa vontade, mas no fundo duvidamos que esta vontade nos inclua. Outro erro comum: rezar com o coração fechado. Pedimos perdão, mas recusamos-nos a perdoar. Queremos paz, mas guardamos ressentimentos. Deus ouve tudo, mas espera de nós consistência e autenticidade. E há ainda quem reze como se estivesse a pedir num restaurante: Senhor, dá-me isto, depressa. A oração não é uma transação, é um relacionamento. E nesta relação, muitas vezes esquecemos-nos de ouvir, de esperar, de estar em silêncio. Mas quando a oração funciona, que visão! Deixe-me contar-lhe uma história. Há alguns anos, uma mulher de 52 anos, Monique, vivia um pesadelo. O seu filho, que tinha ido para o estrangeiro, tinha desaparecido. Não há mais notícias, não há mais vestígios. As autoridades abandonaram a busca. Orava todos os dias, incansavelmente, apesar do ser realista das pessoas que a rodeavam. Uma noite, exausta, desistiu. Ela não pediu um milagre, disse simplesmente: Senhor, eu confio-te isto. No dia seguinte, juro que é verdade, o telefone dele tocou. Uma voz trêmula: Mãe, sou eu. Contra todas as expectativas, o seu filho estava vivo, encontrado por acaso num hospital a milhares de quilómetros de distância. Coincidência? Talvez. Mas Monique sabe que a sua oração atravessou a escuridão. E há ainda Paul, um homem de 60 anos, desgastado por uma carreira difícil e pela saúde debilitada. Ele orou pela cura, mas nada aconteceu. Um dia mudou a sua abordagem. Ao invés de implorar por si próprio, rezou pelos outros, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, até mesmo por aqueles que o magoaram. Algumas semanas depois, a sua dor não só diminuiu, como recebeu uma proposta inesperada que deu um novo impulso à sua vida. Estas histórias não são contos de fadas. Recordam-nos uma verdade. Quando rezamos com o coração aberto, quando superamos os nossos erros, abrem-se portas onde víamos muros. Então, por que rezar? Porque é uma força que transcende os nossos limites. Porque mesmo quando tropeçamos em maus hábitos, há momentos em que Deus responde de formas que desafiam a lógica. Estes testemunhos são apenas fragmentos de uma realidade maior. A oração tem poder, mas exige de nós um compromisso sincero. E se a chave última, esta oração que Deus nunca rejeita, estivesse precisamente nesta simplicidade, neste abandono? Fiquem comigo, ainda não descobrimos tudo. E se disser que finalmente chegamos ao momento que tanto esperava, depois de todas estas perguntas, destas reflexões, destas histórias talvez tenham feito abanar a cabeça ou limpar uma lágrima, é tempo de levantar o véu, mas não muito rápido, porque esta oração, a única que Deus nunca rejeita, não é apenas uma frase a recitar. É uma revelação, um tesouro enterrado sob séculos de tradição, e quer que descubram como se abrisse uma porta há muito fechada. Por isso, respire fundo e vamos avançar passo a passo. Está pronto? Imagine por um momento, bilhões de palavras sobem até Deus todos os dias. Pedidos, reclamações, elogios. Mas, no meio deste barulho, há uma voz que ele não pode ignorar. Uma voz que não grita, que não negocia, que não impõe condições. E, no entanto, passa por tudo: a dúvida, o pecado, o silêncio. Quer uma pista? Esta não é uma oração que aprendeu no inário, nem é uma litania interminável que repetimos até a exaustão. Não, é mais simples do que isso, mas espere, não adivinhe já. Deixe-me guiá-lo um pouco mais. O que diz a Bíblia sobre isso? Em Mateus 6, versículo 6, Jesus dá-nos um primeiro fio condutor. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está ali em segredo. O segredo. Nem grandes declarações públicas, nem palavras pomposas para impressionar, mas algo discreto, íntimo. E depois, em 1 João 5, versículo 14, uma promessa: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele ouve-nos.
de acordo com a sua vontade. Aqui está uma chave. Mas o que é essa vontade? Estamos a chegar lá. Tenha paciência. Em Romanos 8:26, Paulo acrescenta uma peça ao puzzle. Não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Suspiros inexprimíveis. Sem tremores, estamos a tocar em algo profundo. Então, o que é esta oração? Vou dar-lhe. Mas primeiro entenda isto. Funciona sempre porque não vem do nosso ego, dos nossos desejos egoístas ou dos nossos planos bem delineados. Funciona porque se alinha perfeitamente com o que Deus quer para nós e o que Ele quer encontrar-nos onde estamos, na nossa verdade nua e crua. Eis, finalmente, é a oração do abandono. Não é abandono passivo. Não. Uma entrega ativa e corajosa que diz: Senhor, não sei tudo, não controlo tudo, mas confio em Ti. Aceite-me como sou e faça comigo o que quiser. Talvez esperasse uma fórmula exata, uma frase mágica. Mas essa é a beleza. Esta oração não precisa de palavras perfeitas. Pode ser um suspiro à beira das lágrimas, um ajuda-me sussurrado durante a noite, um silêncio onde baixa as defesas. Por que Deus ainda aceita isso? Porque ela não lhe impõe nada. Ela dá-lhe tudo. Nos Salmos, Davi clama muitas vezes: Meu Deus, abandona-me a Ti. Salmo 25, versículo 1. O próprio Jesus, no Getsemane, disse: Não a minha vontade, mas a Tua. Lucas 22, versículo 42. É a oração definitiva, aquela que abre os céus. Mas vamos aprofundar. Qual é a mensagem oculta por trás disto? Esta oração desnuda-nos. Obriga-nos a abandonar as nossas ilusões de controle. E depois de 45 anos, sabemos como isso é difícil. Construímos vidas, carreiras, famílias e, de repente, percebemos que tudo pode desabar. Entregar-se é admitir que não temos todas as respostas, mas que não precisamos delas. É dizer a Deus: Estou cansado de carregar este fardo sozinho. E Ele responde sempre, porque este ato de fé, este abandono, é o que eu esperava desde o princípio. Pense nisto. Quando Mônica confiou seu filho a Deus, quando Paulo orou pelos outros, eles soltaram-se. E os milagres seguiram. Esta oração não é um grito para obtermos o que queremos, mas uma oferta do que somos. Funciona porque nos transforma antes mesmo de Deus se mover. Torna-nos humildes, vulneráveis, abertos. E neste espaço Ele entra. Então, tem coragem para experimentar? Nem amanhã, nem depois, agora. Feche os olhos e diga-lhe: Eu rendo-me. Verá? Ele já está lá. Então, agora já sabe que a oração que Deus nunca rejeita é a do abandono. Mas como fazê-lo corretamente? Como transformar este conceito numa força viva que agita o seu dia a dia? Não é apenas dizer: Senhor, eu me entrego, e esperar que os céus se abram. Não, exige uma intenção, uma postura, um coração pronto a dobrar-se. Primeiro, encontre algum tempo de silêncio. Não há necessidade de uma catedral. A sua cozinha ou a sua cama serão suficientes. Feche os olhos, respire profundamente e deixe de lado o ruído do mundo. Depois, converse com ele como um amigo, sem enfeites. Nada de frases curadas, apenas a sua verdade. Já não sei fazer, vou dar-te tudo isto. É nesta simplicidade que o poder está escondido. Mas tenha cuidado, não fica por aqui. Tem mesmo de se desapegar. Não apenas em palavras, em ações. Pare de ruminar depois de rezar. Pare de querer controlar tudo. É um salto para o desconhecido e é isso que o torna irresistível para Deus. E os benefícios são reais, palpáveis, por vezes surpreendentes. Tomemos como exemplo Claire, de 58 anos, uma mulher que perdeu tudo. O emprego após 30 anos de serviço leal, depois a casa por causa de dívidas. Ela estava no limite, rezando todas as noites por um milagre. Um dia ela mudou a sua oração. Em vez de implorar por emprego ou dinheiro, ela disse: Senhor, não tenho mais nada a perder. Confio-te a minha vida.
Uma semana depois, um velho amigo ligou-lhe do nada, oferecendo-lhe um emprego temporário. Este trabalho gerou uma oportunidade inesperada e hoje Claire encontrou uma estabilidade que já não imaginava. O Michel, de 62 anos, atormentado por uma doença crónica. Os médicos disseram: acabou, mas ele rezou: doe a minha dor, faça com ela o que quiser. Pouco depois, um tratamento experimental cruzou-se no seu caminho e ainda vive contra todas as probabilidades. Estes milagres não são coincidências, surgem desta entrega sincera. Mas cuidar com os erros que podem estragar tudo. O primeiro, rezar sem realmente acreditar. Se disser desisto enquanto mantém um plano bem na cabeça, Deus sabe, vê o coração, não apenas os lábios. Outro erro, recuperar o controle depois de rezar. Confidencia as suas preocupações e, 5 minutos depois, volta a repeti-las como um disco velho e estragado. Isso cancela tudo. E depois, evite transformar esta oração num pedido disfarçado. Estou a ceder, mas dê-me isso. Não, isso não funciona. O abandono é uma dádiva total, não uma negociação. Se cair nessas armadilhas, não se surpreenda se o silêncio persistir. Mas se o fizer bem, com fé e coragem, espera ondas de paz, respostas inesperadas, portas a abrirem-se onde só via paredes. Esta oração não é uma varinha mágica, é uma chave. Cabe a se virar a fechadura. Agora vamos parar. Feche os olhos. Sim, você, aí mesmo, agora mesmo. Vamos fazer esta oração juntos e prometo-lhe que será poderosa. Imagine uma música suave de fundo, talvez um piano leve ou o murmúrio de um riacho. Deixe-se envolver por este ambiente como um cobertor quente depois de um longo dia. Aqui não lemos apenas palavras, vivemos um momento com Deus. Assim, respire fundo. Inspire pelo nariz. Expire lentamente pela boca. Sinta os seus ombros relaxarem, os seus pensamentos abrandarem. Está pronto? Repita comigo, no seu coração ou em voz alta, se quiser. Aqui vamos nós. Senhor, venho ter contigo tal como estou. Não com palavras perfeitas, não com promessas que talvez não cumpra. Só eu, com os meus fardos, os meus medos, as minhas esperanças desgastadas pelo tempo. Não sei tudo, não percebo tudo, mas sei que estás aí. Faça uma pausa por um momento. Sinta estas palavras. Deixe-os ressoar. Imagine deixar cair um saco pesado aos seus pés. Aquele problema que o está a atormentar, aquela dor que não desaparece, aquela pergunta sem resposta. Vamos começar de novo. Dou-vos tudo isto, Senhor. Os meus planos, as minhas lutas, os meus porquês. Não quero mais usar isto sozinho. Entrego-me a Ti, não porque seja fácil, mas porque confio em Ti. Faça comigo o que quiser, leve-me para onde quiser. Eu sou Teu. Fica aí, neste silêncio. Ouça a calma. Talvez ouça um violino suave na sua mente ou o canto distante de um pássaro. Deixe que essa paz preencha. Não é apenas uma oração, é um encontro. Acabou de dizer a Deus: eu vejo-te e deixo-te ver-me. E Ele ouve. Ele está ali, neste momento cru, sem artifícios. Se quiser, acrescenta algo pessoal. Diga o que está a confiar. Este filho que se mudou, esta saúde que está a falhar, este sonho que já não ousa tocar. Fale com ele como alguém que o conhece desde sempre, porque é esse o caso. Então termina assim: obrigado, Senhor, por aceitares o que te dou. Sei que fará alguma coisa, de uma forma ou de outra. Amém. Abra os olhos lentamente. Como se está a sentir? Mais leve? Talvez? Esta oração não é um espetáculo, é uma experiência. Com esta música imaginária, um acorde delicado, uma nota que se desvanece no ar, acaba de tocar algo eterno. E se me fez isto, já começou a ver o seu poder. Guarde esse momento dentro de si. Será seu para sempre. E aí estamos nós. Juntos exploramos uma verdade pouco conhecida. A única oração que Deus nunca rejeita é a do abandono.
Não uma lista de exigências, não uma atuação, mas um coração que se entrega por completo. Vimos porque que isto é importante, como os nossos erros bloqueiam e o que acontece quando fazemos bem. Milagres, pazes inesperadas, vidas transformadas. Até o experimentamos juntos. Neste momento guiado onde vocês talvez tenham sentido sua presença, mesmo que apenas por um momento. Esta oração é uma chave para si, que tem mais de 45 anos. Carrega anos de lutas e esperanças. Lembre que não está sozinho, que Deus escuta sempre quando se deixa levar. Então, o que vai fazer agora? Guarde isso para si ou partilhe. Se acredita nesta oração, se sente que pode mudar algo na sua vida ou na de outra pessoa, convido a deixar um amém nos comentários. Apenas isso, uma palavra simples, mas poderosa. E por que não gostar? Subscrever para não perder o que vem a seguir. Porque este não é o fim, é um começo. Pegue nesta oração, torna-a sua e observe o que acontece. Deus já está a trabalhar.